Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá a todos! Como presidente do Comitê Científico da 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, cujo tema é Educação, Cultura e Sociedade, que estará a ser realizada nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2026, gostaríamos de agradecer a participação de todos e convidá-los para assistir à conferência de abertura da doutora Márcia Calainho, cujo título é A Formação de uma Cultura da Paz. A doutora Márcia Calainho é graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro desde 1972. Atuou como advogada por 20 anos e foi professora universitária durante 25 anos, ministrando as disciplinas de Direito do Consumidor, Direito Constitucional e Processo Civil. Realizou especialização em Direito do Consumo na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ingressou na magistratura estadual em 1993, conquistando o primeiro lugar no concurso após preparação na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Após sua aposentadoria, iniciou sua formação em mediação de conflitos, tornando-se mediadora sênior do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, além de lecionar na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e na Escola de Mediação do Estado do Rio de Janeiro, ambas vinculadas ao mesmo tribunal. Possui formação de docente pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e é mediadora certificada internacionalmente pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. Desde já, agradecendo a atenção de todos, passo a palavra para a doutora Márcia. Então, eu sei que eu vou falar para professores e para sociólogos e pessoas dessa área de educação, e, na verdade, o que eu gostaria de trazer para vocês é uma inquietação, porque de onde vem essa inquietação? Nós que trabalhamos na ponta final do conflito, que é exatamente o tribunal, que é o final, né, do conflito. O conflito nasce na família, ou na vida, ou no trânsito, ou no trabalho, numa série de espaços, já que viver em sociedade é conflito o tempo todo, e vão chegar até os tribunais. E o que acontece com essa chegada ao tribunal? Essa chegada é sempre intermediada pelo advogado e é sempre criando uma quantidade absurda de processos que são levados ao tribunal todo ano, todo mês, toda semana, todo dia, assoberbando os juízes e, ao mesmo tempo, não trazendo a justiça tão rapidamente quanto deveria. Isso tudo poderia ser minimizado ou praticamente terminado ou reduzido de forma significativa se nós tivéssemos uma cultura de formar mediadores dentro dos segmentos de educação. Vou dizer como na minha tese isso funcionaria, e já adiantando que já temos algumas escolas que já trabalham com isso. A mediação, ela é uma técnica cuja finalidade é fazer com que as pessoas restabeleçam o diálogo. Porque vocês sabem, assim como eu também sei, que, na verdade, o que impossibilita que as pessoas cheguem a um acordo é o rompimento do diálogo. Geralmente, o diálogo é aquele trilho onde correm as ideias, né? Então, eu tenho uma opinião a respeito de alguma coisa, você tem outra, e nós vamos nos encontrando e levando essas discussões que, na medida do possível, devem ser não
violentas, não agressivas, não conflituadas do ponto de vista da violência. Mas na verdade é que muitas vezes esse diálogo ele é cortado, ele acaba, ele não consegue se desenvolver, porque primeiro nós não somos preparados para argumentar, colocar na mesa de debate os nossos pontos de vista vistas e com ele argumentar em algum sentido, no sentido A ou no sentido B, não importa para que caminho. Mas nós não temos esse hábito. Normalmente, nós utilizamos aqueles meios de submissão da outra parte a uma com a nossa ideia ou a nossa forma de entender determinada coisa. E quando esse conflito se estabelece, esse diálogo é rompido, nós temos por hábito recorrer a alguém que esteja superior a nós, a pessoas ou instituições que a gente reconheça como acima de nós. Então, e essas instituições geralmente vão decidir de forma autoritária, impondo uma forma dizendo quem está certo, quem está errado, trabalhando com essa dicotomia de certo e errado. Mas nós sabemos perfeitamente que esse tipo de solução arbitrária, de cima para baixo, ela não resolve o conflito, ela não restabelece o diálogo, ela simplesmente faz com que aquele momento de disputa se acabe ou, teoricamente, se resolva. Mas nós precisamos aprender a resolver os nossos conflitos entre os nossos pares, entre os nossos iguais, e não recorrendo a uma instância superior para que ela venha dizer para nós quem está certo e quem está errado. Isso é uma prática que precisa começar nas escolas. Nós hoje sabemos perfeitamente que as escolas procuram fazer com que as crianças, desde idade muito pequena, decidam as suas próprias questões, restabeleçam os seus diálogos, se tornem amigos novamente e superem aquele conflito momentâneo sem ter que recorrer à professora, depois à diretora e depois à coordenadora, que é uma prática que nós alimentamos durante a vida inteira. Essa cultura de decisões impostas arbitrariamente, de cima para baixo, precisam ser, eu não digo terminadas totalmente, porque sempre existirão casos que precisam de uma decisão de cima para baixo, claro, o juiz vai precisar, em algumas situações, de dar a última palavra, mas em 90% das situações, nós somos perfeitamente capazes, maduros, adultos, para resolver isso, se nós começarmos essa prática desde pequeno. Se nós temos esse comportamento de recorrer sempre a alguém que nós consideramos superior, nós não vamos nunca conseguir autonomia, ter uma sociedade em que as pessoas se autorregulem, as pessoas autorresolvam os seus problemas. Então, se eu tenho um acidente de trânsito, eu não preciso chamar um guarda, eu não preciso chamar uma perícia. Não, se não tiver vítima, no Brasil, que a lei brasileira é assim, se não tiver vítima, eu chamo a pessoa em quem eu bati ou que bateu no meu carro, vamos trocar os nossos cartões, vamos dar os endereços dos nossos seguros e dali nós vamos sair sem que ninguém precise dar um tiro no outro, né? Ou sem que ninguém precise recorrer a um policial para resolver essa questão. Isso é maturidade, isso é civilidade, isso é uma cultura de paz.
A civilização não é fácil, a cidadania não é uma coisa fácil. Nós todos precisamos reprimir muitos desejos nossos para vivermos em sociedade, para vivermos numa vida, uma vida feliz, uma vida ordeira, uma vida minimamente solúvel do ponto de vista de conflitos. É o que precisamos, mas nós temos que fazer isso desde criança. As crianças precisam aprender a resolver as suas demandas junto com os seus pares, sem precisar chamar a professora, sem precisar chamar a diretora. Isso é um processo é, imensamente educativo e é alguma coisa que projeta a nossa cidadania para um futuro de paz, um futuro sem conflitos como nós vivemos hoje em dia, que qualquer problema de condomínio, uma vaga de garagem, vira um homicídio. Né? E, claro, isso vai também vir a redundar em melhores relações entre homens e mulheres, melhores relações entre pessoas de uma cor e de outra cor, de um extrato social e de outro extrato social. Então, isso é uma cultura de paz dentro de uma formação para a paz. Porque a nossa existência, a nossa realidade não é essa. A nossa realidade é da adversariedade. A nossa realidade é de procurar um advogado na primeira dificuldade. Caíram as flores de uma árvore que é limítrofe entre a minha casa e a casa do vizinho. Sujou o meu quintal. Eu não tomo a providência de ir ali do lado, chamar meu vizinho, escuta, estão caindo flores aqui. Claro que vai ter aquele que vai adorar. Ah, que beleza, meu quintal ficou lindo, cheio de flores e tal. Mas vai ter aquele que vai ficar brabo, que vai dizer, olha aqui, você sujou meu quintal todo, sujou de flor, mas sujou. E aí, isso pode gerar o que nós chamamos de escalada do conflito. O que é a escalada do conflito? É aquele que eu não resolvo, restabelecendo o meu diálogo e fazendo com que aquele episódio seja resolvido de forma amigável, e aí dali eu já escalo para ir lá na porta do vizinho e levar o meu cachorro para fazer as necessidades na porta do vizinho. Aí o vizinho fica com raiva, pega as necessidades do cachorro, joga no seu portão, e isso é o que se chama escalada do conflito. E isso é o que nós vivemos a todo momento. E isso começa no garotinho que pega a massinha do outro, amarela, e mistura com a massinha dele vermelha, para formar uma terceira cor. E o menino fica muito zangado, e aí começa a discutir, e aí um joga massinha no outro, chamam a professora vem, peraí, pega a massinha, divide, toma, metade da massinha para você, metade para você. Ela pensa que ela resolveu o conflito, e pode ter até resolvido naquele momento específico, mas ela não educou essas crianças, para que elas, no futuro, quando houver um caso bastante semelhante, pegou o brinquedo do coleguinha, riscou o caderno do coleguinha, elas não sejam capazes de forma autônoma, de forma pessoal, de forma, não digo amadurecida, porque eu estou tratando com criança, mas ela não ensinou uma técnica para que eles, no futuro, na próxima briga que tiver, e terão, eles possam resolver de uma maneira melhor. Né? Então, as escolas que trazem essa prática, que eu acho que são escolas modernas, e que hoje nós começamos, por exemplo, o projeto em 2 escolas públicas aqui no Rio de Janeiro. Nós já demos formação para as professoras, né? Nós já começamos a trabalhar com as escolas para poder dar essa técnica
e dar esse conteúdo para uma professora, para ela entender que essa forma de cima para baixo, essa forma autoritária, que é a forma na qual nós fomos todos criados, né? Que era, estou brigando com meu irmão, mamãe, é a mesma coisa. Né? Hoje você chama juiz, vem cá, mas eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Eu estou transferindo para um terceiro que não conhece o problema, que não conhece a minha vida, que não conhece a minha história, dar uma solução para um problema que eu não tive maturidade para resolver sozinho. Isso é muito grave por uma questão bastante que na hora a gente não pensa, mas que é de uma importância imensa. Quando você entrega o teu caso ao tribunal, por exemplo, você não tem mais nenhuma ingerência sobre essas decisões, sobre essa solução. Você vai receber de cima para baixo uma solução. Poderá resolver o seu problema ou não, e na maioria das vezes não resolve, porque resolve pontualmente aquele conflito, mas não resolve o que está por baixo daquilo, que são os sentimentos, que são as dores, que são as mágoas e tudo aquilo que gerou aquele conflito. Isso não é resolvido por uma sentença. Uma sentença resolve pontualmente aquele conflito para tirar aquilo da frente da sociedade. A sociedade empurra para um juiz. Agora, quem é esse juiz? Você sabe quem é esse juiz? Eu não sei. Pode ser um misógino, pode ser um racista. E vocês sabem que nossa magistratura não é das mais democráticas. Eu estou falando isso porque a minha irmã já disse que eu sou de origem da magistratura, né? Então, a gente não sabe quem é essa pessoa, né? A gente não sabe quem é. E na grande maioria das vezes é uma pessoa bastante conservadora, bastante apegada à letra fria da lei, o que também para nós não interessa em nada. A gente precisa de pessoas que julguem de acordo com a vida, de acordo com o momento, utilizando de vários saberes, né? Como a psiquiatria, como a psicanálise, como a psicologia, como a filosofia. A gente precisava de um juiz assim, que fosse capaz de usar todos esses conhecimentos para proferir uma sentença. Mas é assim? Não é. Então, o mais garantido é: vamos formar nossas crianças para que elas aprendam a serem capazes de resolver as suas próprias demandas. Depois, quando forem adolescentes, continuarem nesse mesmo processo de se reunir para resolver as suas dificuldades. E depois, quando eles forem adultos, eles vão se sentir capazes de também levar o assunto a ser resolvido. Primeiro, por uma conversa aberta, franca, sem ressentimento, sem atribuição de culpa, porque tudo para nós é culpa. É a primeira coisa que a gente fala. Ah, a culpa foi dele. Ah, o meu coleguinha misturou as massinhas, a culpa foi dele. Então, nós trabalhamos com essa visão de culpa, de imputar ao outro o erro. Né? Eu nunca me responsabilizo pela minha parte do erro. Na parte de ter dado errado, parte foi minha culpa, foi minha responsabilidade, mas eu nunca me responsabilizo por essa parte. Eu vou imputar ao outro sempre a responsabilidade pelo que aconteceu. E trabalhar as nossas crianças com a ideia da responsabilidade e que eu preciso fazer sempre uma autocrítica. Quando é pequenininha, a gente sabe que isso é muito incipiente, ainda é muito assim frágil, né? Mas o importante é a técnica, o importante é a forma de encarar o conflito. Se eu consigo encarar o conflito como uma coisa, primeiro,
normal, né? Tudo a sociedade é conflituada, eu vou ter que viver dentro do conflito a minha vida inteira, porque pode ser no trabalho, é um chefe que tem um método de trabalho autoritário, enfim, eu vou viver isso em todos os espaços da minha vida. Então, a melhor coisa que a escola pode fazer para nós é ensinar a encarar os meus conflitos e, dentro deles, separar o que é minha responsabilidade, o que é responsabilidade do outro, e começar a trilhar um caminho de solução amigável. Por quê? Gente, é isso ou nada. Eu não estou falando uma coisa que pode ser diferente, não. Vocês estão vendo algum processo, algum litígio sendo resolvido nos tribunais? Vocês estão vendo isso acontecer? Não, porque fica lá milhares e milhares de processos esperando ter juiz suficiente para resolver isso. Então, a gente já viu que esse caminho não funciona. Eu preciso formar pessoas que estejam habituadas a encarar as suas próprias dificuldades. Claro que para isso eu tenho que trabalhar com a comunicação. Vocês que são educadores conhecem a comunicação não violenta, vocês sabem muito bem que eu preciso ter uma linguagem que seja uma linguagem acolhedora, que seja uma linguagem que não torture, que não machuque nem a criança, nem o adolescente. Eu preciso trabalhar com uma linguagem que seja reconheça, que valide os sentimentos, que valide a fase que aquela pessoa está passando. Misturar massinha é uma bobagem, é uma besteira, mas aquela criança está sentindo muito aquilo. Então, eu tenho que primeiro validar esse sentimento. Depois que eu validar esse sentimento, aí eu vou ver como eu vou ajudar essas crianças a resolverem aquele conflito, partindo delas, partindo da análise delas sobre o que ocorreu e como é que eu posso resolver. Isso não é difícil, gente. Pode parecer assim à primeira vista, muito difícil, porque afinal é uma mudança total de paradigma, é uma mudança de cultura, e toda mudança de cultura é muito difícil, né? Tudo bem, é uma tarefa, mas se eu começar a trabalhar isso com as crianças, vocês sabem que em educação tudo leva pelo menos 20 anos. Ok. Mas se daqui a 20 anos a gente já não estiver atirando um no outro no trânsito ou na garagem do condomínio, se a gente não estiver levando tudo na violência, tudo na agressividade e mantendo uma relação já alteridade com a outra pessoa, quer dizer, ver no outro assim como eu me vejo, né? E ver um igual a mim do outro lado, se eu começar a trabalhar isso desde a infância, e na infância é fácil trabalhar isso, é muito fácil, não é nada difícil, porque a criança, embora ela tenha aquele lado egoísta, aquele lado de possessividade, mas também, de outro lado, ela tem uma mente muito aberta, uma mente muito virgem, para que a gente coloque coisas sadias dentro dela e não coloque coisas agressivas, repetindo padrões que já foram testados e não deram certo, repetindo posturas que são incapacitantes, que são redutoras da nossa dignidade. Então, eu reputo que isso é um bom caminho. Eu trabalho hoje em dia fazendo só formação de pessoas para serem conciliadores, para serem mediadores, professores para trabalharem isso nas escolas, e eu trabalho só nisso porque eu acredito seriamente, porque eu já trilhei o outro lado, né? Muitos anos, e eu sei que não funciona, não funciona. Você resolve um conflito aqui,
na família, e outro dia seguinte surge outro, e mais um outro, e o processo vai dando filhotes de casos não resolvidos. Afinal, claro, a gente tem outras vertentes para trabalhar, para que as pessoas não sejam tão violentas, mas eu acredito que esse é um caminho muito bom para trabalhar uma nova cultura. Tá bom, minha gente? Não sei se extrapolei o Tá tempo. ótimo. Não, Não? tá ótimo. Ah, Então, muito obrigada pela oportunidade e fico à disposição, tá bom? ok. Olha, eu queria agradecer muitíssimo a presença da doutora Márcia, é sempre muito bom ouvi-la. Não é a primeira vez que eu ouço e gosto de ouvir justamente porque eu acho que uma das questões mais importantes que a doutora coloca é a questão de que essas soluções vindas de cima não são soluções, na verdade, é um arremedo de solução, porque o âmago do problema continua ali, continua. Quando eu não me responsabilizo, quando eu não tenho essa maturidade emocional de assumir a minha responsabilidade, o que eu vou fazendo é empurrando para frente essas questões e elas vão normalmente se avolumando e eu continuo um ser imaturo emocionalmente. E o que eu preciso para poder lidar com esses conflitos é justamente aprender a ter essa maturidade. E isso vale para o que a gente vê dos feminicídios, que é um resultado direto dessa falta de maturidade emocional. Na verdade, quer dizer, a pessoa sai de uma relação e não admite que aquela pessoa não a quer mais, não quer mais o relacionamento, como não lida com essa maturidade emocional, entende que o outro mata o outro. Quer dizer, então não é uma coisa que atinge uma instância só da vida das pessoas, é um processo que atinge todas as instâncias da vida da pessoa. E realmente esse aprendizado começar na escola, começar na criancinha, porque a massinha nunca mais vai ser nem amarela nem vermelha, vai ser laranja para o resto da vida. Então, aprender a lidar É com isso. isso é fundamental, eu acho muito importante. E advogo que a gente tenha essa mentalidade cada vez mais desenvolvida e que as escolas comecem a ter essa preocupação, ainda mais em tempos de redes sociais que alimentam o ódio barbaramente. Então, acho que é muito importante que a gente tenha essa preocupação e espero que muitos professores que vão assistir essa conferência tenham interesse de procurar maiores informações para que possa estar desenvolvendo isso nas suas escolas. Eu vou, então, fazer o nosso encerramento dizendo que a 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica é uma realização do Conjugário, que conta com o apoio da editora Cravo, sendo sua realização nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. O Conjugário, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, é uma entidade que reúne pesquisadores de diversas áreas do conhecimento ligados a instituições de ensino e pesquisa de todo o mundo. Com sede no Porto, em Portugal, a missão do Conjugário é a promoção do ensino e pesquisa e da comunicação e divulgação científica, articulando a produção da comunidade acadêmica com as demandas sociais para o desenvolvimento. Nossos projetos conjugam ações sociais, culturais e científicas que são entendidas como um tripé importante para a formação de uma sociedade crítica e com bem-estar. Agradecemos a participação e convidamos a todos para assistir às comunicações que se encontram disponíveis no canal Conjugare no YouTube. Muito obrigada. Eu que agradeço. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.